Estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar. Hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre o vereador Arildo Batista. Vereador, a gente estava conversando no último bloco um pouquinho já sobre a política, né? Como é que despertou esse interesse em se candidatar ao cargo de vereador? Na verdade, o momento que eu entrei como candidato a vereador, ele até assim não era esperado e não foi planejado por mim, não. Confesso para você que eu tive até uma experiência política meio frustrante, até engraçado hoje eu contar. Acho que foi em 92. Aquela época eram 19 cadeiras de vereador e eu me lembro que lá no nosso bairro saíam muitos candidatos. Nessa época saíram 14 candidatos. E inconformados com aquilo, a gente começou, eu lembro que o padre Toninho, né, que hoje inclusive ele é o coordenador da pastoral sociopolítica da diocese aqui de São José dos Campos, e ele era o nosso pároco, e junto com o Geleia, que depois veio a ser candidato. E a gente não se conformava com aquela situação. Onde já se viu 14 candidatos, aqui não vai eleger ninguém, o bairro nunca vai ter um representante. Aí o que nós fizemos? Você não acredita, cara. A gente fez um movimento no bairro, chamou os 14 candidatos, falamos o seguinte: nós vamos fazer um plebiscito aqui, nós vamos fazer uma eleição, os 3 mais votados vão tocar em frente, o resto vai ter que abrir mão e vai ter que apoiar. Se não quiser apoiar, pelo menos não entra para atrapalhar. Cara, fizemos um movimento no bairro, foi a coisa mais linda. Fizemos a César, arrumamos, combinamos tudo, ia ser uma urna, ia passar num caminhão. Eu não sei como é que ia ser na prática. Sim. Rapaz do céu, quando estava chegando na semana da gente fazer isso, chega uma ordem do juiz eleitoral, eu não me lembro quem era agora na época. Ó, se vocês continuarem aqui, vocês vão ser presos. O padre chamou a gente lá e falou: ó, cara, para com tudo isso aí, joga tudo fora, as cédulas, a gente não pode fazer isso. Eu falei: como assim não pode? Não, o juiz eleitoral veio aqui e disse que isso não, é ilegal, a gente não pode fazer. Mas sabe o que aconteceu? Acho que foram alguns candidatos daqui da cidade, a gente deduz isso. Sim. Com medo dessa moda pegar, vai que todos os bairros começam a fazer isso. Sim. Então, para eles seria prejudicial o pessoal do centro, né? Eu não sei exatamente se era isso, mas enfim, chegou, porque a gente não sabe como é que chegou no ouvido do juiz, né? E aí frustrou o nosso trabalho, a gente parou com aquilo. Depois a gente riu muito até, né? Falou: já pensou a gente preso porque estava querendo promover a democracia? E eu lembro até hoje, o Veloso, não sei se lembra, o Veloso ele escrevia no Vale Paraibano, e aqui tem Vale Paraibano, e era chargista. E ele fez uma charge, ó, São Silvestre já promovendo o voto distrital. Eu não esqueço disso até hoje. Bom, o tempo passou, em 96, em 95 eu me filiei ao PT, em virtude do Geleia, né, que estava junto com a gente. Ele seria candidato pelo PT, precisava de apoio, então ele fez uma filiação lá no bairro e me convidou, a gente era compadre, e eu me filiei ao PT, né? Mas assim, sem conhecer muita coisa de política partidária. E aí a gente tocou em frente. Aí em 97 ele veio a óbito e a gente parou com esse movimento. Em 2000 eu fui convidado, fui indicado por algumas pessoas lá que eram do Sindicato dos Papeleiros. O Hamilton, à época que foi prefeito, ele era o presidente do partido. Olha, o Arildo é uma pessoa aqui que talvez valha a pena conversar com ele. Ah, ele veio, eu falei: não quero me envolver com isso não, quero ajudar, vamos achar outra pessoa, eu ajudo, vou trabalhar, mas não quero sair candidato não. Não, daí ele ficou insistindo. Aí quando eu fui falar para minha mãe, né, falei assim: mãe, o pessoal quer que eu saia candidato. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Essa é a primeira A política reação só sempre, tem né? ladrão, que não tem. Eu falei assim: então, mãe, mas se tem ladrão, eu tenho que tirar os ladrões. Para entrar ladrão, tem que entrar gente boa, né? Não quero, que não sei o que, tal. Aí tem um primo, e ele era bastante politizado, porque ele trabalhava na GM, ele era da CIPA. Ele tinha um envolvimento muito forte com o pessoal da Ângela, Guadagnini, em São José dos Campos. Ele entendia um pouco. E ele, quando ficou sabendo, e a gente até não era muito chegado não, sabe? Sim. E aí, de repente, ele falou: não, vem cá. Aí ele começou a me dar orientação: cara, vai, porque a gente precisa de gente nova, a gente precisa pessoas que, né, de família, aquela coisa assim. Cara, ele acabou convencendo minha mãe e meu pai. Meio que a minha esposa também não queria não, sabe? Ela achava que não queria, né? Política sempre teve esse viés aí que o pessoal vê de forma negativa. Bom, experiência, né? Sabia nada de campanha, não tinha nem ideia de como fazer uma campanha. Mesmo com um pouco de instrução que as pessoas nos deram,
foi assim, eu lembro que eu trabalhava na Pirelli, fazia 2 turnos, né? Então, quando saía 2 horas da tarde, catava a mochilinha, eu e ele, né, o Décio, ele me ajudava, saía, ia para as casas dos conhecidos, dos amigos, de ônibus, que não tinha carro, andava pedindo volta, assim, sem nem saber o que fazia, vamos falar a verdade, né? Eu comprei um livro, né, para saber o que fazia o vereador, era um livro muito bom, muito didático, ele dizia muito mais daquilo que não devia fazer um vereador, né? Porque é muito comum a pessoa, quando sai candidato a vereador, eu falo vereador, mas em outros casos também. O cara acha que ele vai virar vereador e vai resolver todos os problemas. Então ele vai no bairro, o cara fala, não, mas aqui precisa asfaltar. Não, se eu ganhar, a gente vai asfaltar aqui. Às vezes até por ingenuidade acaba prometendo uma coisa que não está na alçada do vereador. Né? E isso acontece até hoje. Tem gente que entra aqui, acha que ele vai resolver os problemas, né? Não sabe que existe uma diferença muito grande entre legislativo e o executivo. Mas aquilo já me deu uma base para não cair nessa tentação, né? Então, como eu trabalhei na Simão, tinha um bom conhecimento, meu pai tinha muitas amizades, isso acabou ajudando a gente a ir em vários lugares. E esse meu amigo, que era do Sindicato dos Papeleiros, ele conhecia muita gente, então também me levava. Mas era uma campanha árdua, porque, você imagina você sair de ônibus andando para as casas, né? A gente foi lá para o Nova Jacareí na época, falei, nossa, eu quase morri andar por cima daqueles sobe e desce, sobe e desce. E no meu bairro, logicamente, que por ser do bairro, a gente sempre acredita que as pessoas vão todos votar na gente, então você fica aquela expectativa. E quando estava de segunda, fazia a campanha de manhã. Foi divertido, né? Foi divertido, que a gente tinha uma dificuldade danada, aquele tempo podia amarrar bando em poste, e era só eu e ele, o Décio, e nossa, eu judiava, né? Porque um ficava segurando a escada, o outro tinha que subir no poste, nossa, meu Deus, chegava tudo esfolado em casa. Bom, fomos para a eleição, aquele tempo era aquela eleição de 90 dias ainda, aí aquela expectativa do dia, né? Achando assim, agora a turma vai votar na gente, né? Bom, confesso assim, que não foi a melhor coisa, mas também não foi a pior, né? Aquele momento o PT estava muito forte, o PT fez 5 vereadores e eu fui o 10º. Mas a minha votação foi muito expressiva, porque para uma primeira concorrência, vamos dizer assim, você ter 900 votos, foi voto para danar. Porque nós tivemos 2 vereadores eleitos com 950 votos naquela época. A gente tem que lembrar também que naquela época 900 votos não se equivale aos 900 votos de hoje, né? Totalmente diferente. A população aumentou, exatamente. O número de eleitores aumentou já eram 13 vereadores, mas a regra era outra, você podia lançar o dobro, né? Que eram 26 candidatos. Mas assim, foi uma alegria, porque o Marco Aurélio ganhou, né? E nós fizemos 5 vereadores, claro, você fica triste porque não ganha, mas talvez não fosse nenhum momento para eu ganhar, até para poder aprender. E foi aí que aconteceu o convite, né? O convite veio do Marco Aurélio, não diretamente dele, veio através do Walter de Souza, que era presidente do partido, me convidou para ser o subprefeito. Mas ele disse o seguinte, você ocupará o cargo, mas você não será o subprefeito. Eles já tinham em mente uma mudança, né? O subprefeito sempre teve status de secretário, e eles já tinham em mente mudar, jogar esse status para um cargo menor, talvez vamos chamar assim de diretor. O salário ele era muito compatível com o que eu ganhava na fábrica, só que lá eu tinha os benefícios e aqui eu não teria, então meio que eu ia perder. Mas pensando num futuro político, eu tomei essa decisão, vim, baseado até na proposta do meu amigo Wilson, que se não desse certo eu poderia voltar. Mas é como eu disse, a mosca, ela pica e é doído, cara. Tem jeito, né? É muito bom você trabalhar com as pessoas, é muito bom você realizar algumas coisas e ver as pessoas satisfeitas. É frustrante também, porque eles pedem mais daquilo que você pode produzir. Mas é legal, sabe? Nós tivemos um movimento muito rápido lá em São Silvestre, que como mostrou ali nas fotos, nós tínhamos ruas lá que não eram pavimentadas, nós tínhamos um tratamento de água inoperante, nós dependíamos da água tratada da Papel Simão. Então, quando eu entrava lá em colapso, lá faltava água no bairro. E a gente tinha o tratamento inaugurado pelo governo anterior, mas que não funcionava. E aí a gente tomou pé daquilo e foi para cima. Calçamos nas ruas, colocamos o tratamento de água para funcionar. Acho que só aquilo já valeu os primeiros 4 anos nossos lá. Então, tinha um bairro lá que agora, hoje, ele está todo praticamente resolvido, só falta a regularização, que é o Chacras Marília, que era um problema, a gente brinca, né? Era um BO daqueles, que era um pessoal que foi assentado ali sem as mínimas condições para morar. Então eles trabalhavam com um sistema de fossa.
e as fossas enchiam muito rapidamente. Então toda hora eles iam lá e quem coordenava a limpeza das fossas era o subprefeito. Então você imagina que era teve muito trabalho, né? Nossa, rapaz, olha, tinha hora que você ficava doido, porque não dependia da gente, dependia do SAI. Mas quem fazia o controle éramos nós. Aí você já fazia o serviço e depois já tinha que fazer de novo? Não, às vezes você limpava a fossa de um lá, às vezes a fossa dele era muito rasa. Já tinha que limpar de novo nossa, depois. Eu falei, gente, isso está errado, isso não existe. Aí, na época, o falecido Davilino era o presidente do SAI, eu levei ele lá, fizemos uma reunião, ele rapidamente achou solução para aquilo, sabe? Foi assim, temos que lembrar da participação desses políticos, no caso do Davilino, que depois veio a ser vice-prefeito, a habilidade que ele teve de fazer uma parceria com a Papel Simão na época, né? Na época acho que já era Votorantim, já não era mais Papel Simão, já era Votorantim. Eles fizeram uma parceria e montamos uma estação de coleta de esgoto lá, porque sem aquilo não tinha como fazer. E aí fizemos toda a coleta do esgoto do Chácaras Marília. E ali já amenizou bastante o problema. E teve um outro fato também engraçado, a gente tinha uma dificuldade muito grande com iluminação. Sim. Não é tão simples, né? Então, e lá não tinha nenhum braço de luz na rua. Imagina uma rua com mais de 100 famílias morando, um breu, que é uma rua só. Acaba sendo até perigoso. Aí, né? rapaz, olha só a sacada que eu tive. Tinha já era Votorantim, eles montaram um pátio de madeira e colocaram aqueles refletores enormes. Então, praticamente já iluminava toda uma área que tinha os braços. Aí eu propus de você tirar 6 braços daquele, intercalados, e colocar no Chácaras Marília. Porque lá eram 12 braços. Se a gente colocar 6, um sim, um não, pelo menos já ameniza o problema do pessoal da escuridão. O pessoal ficou bravo, você vê. Eles não tinham nada, a gente colocou 6, ficaram bravos porque não colocou tudo. Porque não colocou em tudo. Mas é assim mesmo, a população, e com razão, né? Ela nunca está contente. Sim. Mas eu fiquei contente da gente resolver. Arrumei umas brigas lá, pessoal, aquele que tinha a iluminação na frente da casa, beleza. O outro que não tinha, mas já melhorou a segurança para o pessoal. Então são coisas que a gente realizou que eu fiquei muito feliz, como eu disse, né? A gente pegou realmente a prefeitura numa situação muito difícil, né? Como eu disse, quebrada mesmo. Hoje o pessoal fala que está quebrado, você não sabe o que é uma prefeitura quebrada, né? Mas enfim, a gente fez muita coisa lá nos primeiros 4 anos. Então depois, no segundo mandato, né, já eu fui de novo candidato, eu melhorei minha votação, passei então a ser o segundo suplente, né? Fiquei um pouco frustrado porque eu achei que na segunda até pelo desempenho na primeira eleição, sim, né? Sim. A gente imagina que tive um acréscimo na casa aí de 25% da votação, mas não foi suficiente. Fiquei como segundo suplente. Voltei a ser subprefeito, acho que eu fui o único que foi 2 vezes, e realizamos mais coisas, mas aí logicamente já um pouco mais moderado, porque praticamente o bairro já tinha quase toda a estrutura. Aí avançamos nas questões de esporte, outras coisas lá. E aí pavimentamos o Chácaras Marília, conseguimos pavimentar, asfaltar tudinho, que também não era pavimentado. E aí eu tive uma experiência legal no final do mandato, que foi ser secretário de esportes por 1 ano. Fui convidado, por 1 ano eu tive a Secretaria de Esportes sob meu comando, uma experiência também maravilhosa, né, de conhecer o trabalho, aí ser um gestor. Conseguimos fazer bastante coisa, investimos bastante no esporte de base, na área do atletismo principalmente. Enfim, foi uma experiência boa esses primeiros 8 anos como gestor público, né? E realizamos maravilhas aqui na cidade, né? Quando retiramos a linha do trem, eu estava lá, participei desse momento, né? Guardei até um parafuso de lembrança, porque foi um marco, né, na história de Jacareí, quando nós retiramos a linha do centro da cidade, que a partir dali a cidade começou a se desenvolver, porque o que já foi parte do desenvolvimento da cidade no passado, acabava atrapalhando. Imagina hoje o centro da cidade ali na Conde Frontin, o trem passando ali. Complicado, não dá, né? Já é um trânsito complicado nosso, se tivesse a linha do trem, infelizmente. Mas conservamos lá a parte da estação, um trecho da linha, que é a história, né, da nossa cidade, enfim. A gente procurou preservar essas coisas. Então eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento aí, nesses primeiros 8 anos. Legal. Antes da gente ver as fotos aqui, queria perguntar para o senhor também sobre essa experiência, brevemente também, como é que foi essa experiência como presidente da Câmara? Porque imagino que o vereador, quando é só vereador, né, que não é só vereador, mas exerce o cargo de vereador, ele tem uma preocupação, um foco maior
talvez para um trabalho ali com mais contato ali com a população. Sim. E tal. E quando chega na presidência, além desse contato, você também tem que ter certo trabalho interno aqui dentro da Câmara, né? Como é que foi essa experiência? É um trabalho duplo, né? Você faz uma jornada dupla, que você tem que manter o seu status de vereador, porque a população te elege para isso e conta com você como um homem público que tem que estar nos locais, atendendo, conversando, fazendo visitas. E, ao mesmo tempo, você tem um trabalho interno, né, burocrático, que consome muito. Hoje consome muito. E cada vez vai ser pior, né, no sentido de tempo, porque hoje o sistema ele exige muita atenção do gestor, né? A cobrança é muito grande. E mesmo você fazendo tudo certinho, ainda aparece alguns probleminhas que, infelizmente, às vezes o entendimento não é o mesmo em casos semelhantes. Mas, enfim, faz parte do jogo, é o preço que você paga. E até importante deixar claro, né, porque às vezes, antigamente, o presidente da Câmara ele ganhava mais, né? Hoje não se ganha mais. Ele ganha o mesmo salário de vereador e trabalha quase que o dobro. Mas vale a pena. Eu acho que você deixar uma marca sua, né? Eu acho que eu fiz uma gestão muito voltada à questão da eficiência administrativa, sem desmerecer, porque o pessoal daqui é muito bom, o pessoal é efetivo, mas a gente sempre colocar alguma inovação, algumas questões, eu acho que é uma marca que você deixa e fica para sempre. Eu saí muito satisfeito quando entreguei, né, o meu posto, acho que deixei uma impressão boa, tanto para os funcionários, né, quanto para casa, porque eu peguei um orçamento relativamente enxuto, né, o anterior já havia enxugado bem, que mostra que tinha muita coisa sobrando, mas peguei um momento de crise também, e mesmo assim ainda consegui fazer uma devolução de quase 4 milhões. Esse não é expressivo, não é pouco. Eu falo assim, gente, nós fizemos tudo que tinha que fazer, não ficamos cortando coisas que não precisavam cortar. Nós cortamos o supérfluo, né? Inclusive contratamos algumas coisas, né? Eu inovei na questão da segurança, né? Fizemos uma experiência, ao invés de comprar carro, você locar carro, que eu acho que fica muito mais barato, você não tem problema de... E sim, foram várias coisas que eu fiz, implantei o Câmara Sem Papel, que ainda está aí, não rodou, mas é uma experiência que eu acho que com o tempo ele vai trazer um resultado muito bom, muito positivo. Então são coisas que eu posso dizer assim, né? Eu, minha equipe, e com a equipe também efetiva, nós fizemos um trabalho que eu acho que para Jacareí passa a ser importante. Então é legal. E a gente só pode fazer isso se a gente for presidente. Então verdade. Não tem como a gente dizer que não valeu a pena. Valeu muito, sim. Tem aí uns pepininhos aí que a gente tem que desatar. Mas faz parte, né? Mas é como eu disse, né? São questões de entendimento, mas a gente vai bola para frente. Tá certo. Vereador, a gente tem mais umas fotos aqui para exibir, né? Aí é lá nas PAD, né? Estamos com a falecida Dona Neuza, que ela era presidente. Lá a gente estava sempre colaborando com eles lá. Aí foi um churrasco de chão. A gente estava lá participando com eles para ajudar a entidade, que faz um belo trabalho aqui para a nossa cidade. Então, essa foi, olha só, voltando, foi aí o fechamento do acordo com a Votorantim à época para a gente fazer o tratamento de esgoto lá no Chacras Marília. Ah, que legal. E em seguida nós fizemos uma parceria também para fazer o tratamento geral do esgoto lá de São Silvestre. Ali o tratamento de água, foi uma visita no local, já funcionando, né, como eu disse, tinha toda a estrutura, chegou a ser inaugurado, mas nunca funcionou, nunca tratou um metro cúbico de água lá para o nosso bairro. E hoje funciona lá muito bem. Legal. Aí é uma foto histórica, muito tempo atrás, era a minha família, ali só tem gente da família, né, de vermelhinho. Né? Legal. Só um rapaz de fora, está ali o Ronaldo, que era o outro time, e que jogava. Aí futebol de salão, time lá do laboratório, eu jogava no time do laboratório. Esse no Papel Simão, jogava no Juvenil. Esse jogo foi lá em Minas. Ali a diretoria do Vila Garcia, lá no bar da Dona Elza, com a galera toda ali. Lá no campo de futebol, tinha um barzinho lá, ia refrescar as ideias. Esse já é meu time do coração, pé de cana. O futebol sempre foi uma paixão, então. Sempre. Eu joguei vôlei muito tempo, mas o futebol ali a gente jogando em Guararema. Atuando ali. Jogando em Guararema. Eu digo que o futebol não é só a questão física, né? Ela é importantíssima, mas é a questão psicológica também. Acho que, como eu disse, o trabalho que a gente tem durante a semana, que ele acaba cansando um pouco a mente, é um extravasor. Então, você vai para o jogo, você perde, ganha e não está nem aí. Você se diverte, dá risada, depois vem a resenha, né?
contar os erros, as besteiras que acontecem no campo. E, logicamente, o terceiro tempo, que ninguém é de ferro. Tá certo. Vereador, infelizmente nosso tempo está acabando, né? A gente precisa encerrar aqui o programa. Muito obrigado pela sua participação. E o Espaço Parlamentar fica por aqui. Hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre o vereador Arildo Batista, do PT. E lembrando que para assistir esse e outros programas, basta acessar o canal da TV Câmara no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Não deixe de curtir também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Um grande abraço para você. A gente vai colocar aí também os contatos do vereador para que você possa entrar em contato com ele, fazer alguma solicitação, né? E sempre ter esse contato com o vereador aqui da casa, né? E um grande abraço para você e a gente se vê no próximo programa. Até lá!